Boa noite para quem está chegando, boa noite. Anderson Randolfo, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Anderson, boa noite, que Deus te abençoe. Você é o meu xará, eu também me chamo Anderson. Seja bem-vindo aí, Anderson Randolfo. Deixa eu só fazer mais um compartilhamento aqui, mais uns compartilhamentos aqui rapidinho antes de começar. Compartilhe aí também nos seus grupos, nas suas redes sociais. Só mais um compartilhamento e eu já começo. Abre, deixa eu ver aqui. 5 minutos de transmissão, está chegando mais gente aí. Que Deus abençoe cada um que está chegando aí. Deixa-me ver aqui se eu consigo ver o nome. Maria Seabra, boa noite. Maria H.G. Seabra, que Deus te abençoe, Maria. Então tá ok. Eu já vou começar a mensagem. Olha, o título que eu dei para essa mensagem é o seguinte: não se alegre com o mal dos seus inimigos, nem deseje o mal de qualquer pessoa. Antes de continuar, digitem aí, por favor, áudio ok. Se vocês estiverem me ouvindo bem, digitem aí, áudio ok. A Maria está falando da Europa. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe aí, Maria. Maria Seabra, falando da Europa. Que Deus abençoe você aí onde você está. Digitem aí, por favor, áudio ok. Áudio ok. Está ok aí, pessoal? O áudio? Ok. Anderson respondeu, áudio ok. Maria também, áudio ok. Então, tudo bem, pessoal. Vamos continuar aqui. Conforme eu já falei, o título é Não se alegre com o mal dos seus inimigos e nem deseje o mal de qualquer pessoa. Conforme eu gosto de falar de várias, de formas repetidas nos meus vídeos, nós precisamos meditar todos os dias na palavra de Deus, conforme diz lá em Salmos capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Eu tenho falado aqui repetidas vezes que nós temos vários e muitos benefícios da parte de Deus para nossas vidas. Esses benefícios são espirituais e também na nossa vida secular, natural, física. Esses benefícios são as promessas que Deus tem para nós quando nós meditamos na palavra de Deus. Eu quero continuar aqui lendo uma referência que está em Provérbios. Provérbios no capítulo 24, nos versículos 17 e 18. Está escrito o seguinte: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Primeiramente, o autor de Provérbios ele está nos dando uma instrução aqui que nós não devemos nos alegrar quando o inimigo nosso cair e nem exultar o nosso coração quando ele tropeçar. Se ele colocou isso aqui, com certeza ele já sabia que é algo natural do ser humano ficar alegre, exultar o coração quando nós vemos uma pessoa que se opõe a nós, uma pessoa que deseja o nosso mal, uma pessoa que está na posição de inimiga, quando ela está em uma situação desfavorável, quando acontece qualquer coisa negativa na vida dela, contrária à vida dela. Nós precisamos entender que Deus, ele não se agrada disso. E é por isso que o autor de Provérbios colocou aqui: não fique alegre quando um inimigo seu cair, e não exulte o seu coração quando ele tropeçar. Eu quero fazer uma observação aqui que existem dois tipos de inimigos, segundo a minha forma de ver. Existe aquele inimigo que ele é declarado nosso inimigo, que ele não gosta de nós por algum motivo, independente do motivo que seja, e existe também aquele inimigo que é nosso inimigo não porque ele declarou o inimigo nosso, mas porque às vezes nós não gostamos dessa pessoa. Isso aí, para nós que somos cristãos, isso aí está errado. Isso não pode ter no nosso meio, tá? A inimizade não é de Deus.
O apóstolo João escreveu em uma de suas cartas, lá no final da Bíblia, está escrito assim que aquele que odeia seu irmão não conhece a Deus, não tem como ser filho de Deus, aquele que odeia a seu irmão. Então nós começamos com essa instrução. Nós não podemos ter inimigos e se existem inimigos nas nossas vidas, nós não podemos nos alegrar quando nós vermos um inimigo nosso cair ou quando ele tropeçar. E no versículo 18 continua: para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Uma certa vez eu estava lendo esse versículo e fiquei na dúvida, como assim? Deus vai ver isso e ele vai ficar triste, ele vai se desagradar com isso e vai desviar da pessoa a sua ira, do inimigo a sua ira. Então eu acho que eu encontrei a resposta e ela está aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 5. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Olha aqui a resposta. Em Provérbios 24, no versículo 18, está escrito assim que nós não devemos nos alegrar com a desgraça do nosso inimigo, porque senão Deus vai desviar a ira dele, dessa pessoa, dos nossos inimigos, tá? Mas aí fica a minha dúvida, ele vai desviar essa ira, tá? E essa ira vai para onde? A ira de Deus vai ficar retida, ela vai para alguém? Sim, ela vai para alguém. Deus se ira contra as pessoas que se alegram com a queda das pessoas, independente de qual sejam as pessoas. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando dos inimigos. E eu me lembrei também, tem um lugar na Bíblia, eu não me lembro a referência, lá no Novo Testamento fala assim: se possível, tenham paz com todos. Nós precisamos ter paz com todas as pessoas. Então vamos continuar aqui. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador, e quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Está em Provérbios capítulo 17, versículo 5. Eu peguei aqui 2 exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que se alegraram com a derrota dos seus inimigos. E por causa disso, Deus enviou castigo sobre eles. Eu estou colocando esses exemplos aqui para nós vermos que Deus ele nos traz um ensinamento na Bíblia Sagrada. E na própria Bíblia nós temos relatos, testemunhos, relatos históricos que aconteceram conforme Deus anunciou na sua palavra que iria acontecer. Olha só, no livro de Ezequiel, lá no capítulo 25, nos versículos 3 e 4, nós temos o exemplo dos amonitas. Está escrito o seguinte: transmita aos amonitas esta mensagem do Senhor soberano. Ouçam a palavra do Senhor soberano. Porque vocês se alegraram quando o meu templo foi profanado, zombaram de Israel em sua desolação, e riram de Judá quando ele foi enviado para o exílio, eu os entregarei aos nômades dos desertos do leste. Eles montarão acampamentos em seu meio e armarão tendas em sua terra. Colherão seus frutos e beberão o leite do seu gado. Então aqui nesses versículos, aqui no versículo 3 e também no versículo 4, nós temos aqui bem claro por que Deus foi castigar uma nação. E eu vou falar para vocês que nação é essa. Essa nação aqui é a nação dos amonitas, os descendentes de Amon. No livro de Ezequiel nós vamos encontrar ali várias profecias que Deus ordenou que o profeta Ezequiel declarasse contra algumas nações. Uma delas é a nação dos amonitas. Por que Deus puniu essa nação? Além de outros pecados que eles cometiam, tinha esse pecado aqui também. Eles se alegraram quando o templo de Israel foi profanado. Eles zombaram da nação de Israel quando eles foram destruídos. Eles riram de Judá quando Judá foi enviado para o exílio pelo rei Nabucodonosor. Eles foram levados para a Babilônia. Deus decretou uma condenação para eles. Ele os entregaria aos nômades dos desertos do leste. E tem mais. Em Ezequiel, no mesmo capítulo, nos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor soberano, porque bateram palmas, dançaram,
e pularam exultantes com a destruição do povo de Israel, levantarei minha mão contra vocês. Eu os entregarei como despojo a muitas nações. Eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui nós vemos com mais clareza, nos versículos 6 e 7 do capítulo 25 de Ezequiel, Deus está dizendo o seguinte: porque vocês aplaudiram, vocês dançaram, vocês pularam exultantes com a destruição do povo de Israel. O exemplo aqui está bem claro. Essa nação inimiga de Israel se alegrou. Em outras palavras, eles fizeram festas. Aqui no texto está falando que eles bateram palmas, eles dançaram e pularam com exultação por causa da destruição do povo de Israel. E por causa disso, Deus declarou contra eles: eu vou levantar a minha mão contra vocês. Eu vou entregar vocês como despojo de guerra a muitas nações. Isso significa que eles também seriam atacados por nações inimigas. E tem mais. Deus disse o seguinte: eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então nós vemos aqui que esse é um pecado muito sério. Esse é um pecado que provoca grandemente a ira de Deus, a ponto de ele ter levado muitas nações, ou melhor, algumas nações, à destruição, como nesse caso aqui, os filhos de Amon, os amonitas, eles foram futuramente destruídos porque eles se alegraram com a destruição de Israel. Isso aqui é um ensino para nós, isso aqui é um princípio bíblico. Através dessa leitura bíblica que nós conhecemos um pouco do caráter de Deus, conhecemos um pouco da pessoa de Deus. Essa mensagem aqui, ela é muito boa, vai trazer muita alegria e satisfação na vida daquele que tem sede de agradar a Deus. Porque através disso aqui, nós estamos conhecendo um pouco mais sobre a pessoa de Deus. Aquele que quer agradar a Deus, ele deseja conhecer mais sobre Deus. E uma das características de Deus é essa. Ele não gosta, ele não tem prazer quando as pessoas se alegram na destruição alheia, na desgraça das pessoas, mesmo quando essas pessoas são nossas inimigas. E nós precisamos refletir. Quantas pessoas passaram por nossas vidas e nós reagimos dessa forma? Ou até mesmo pode estar acontecendo nas nossas vidas. Pessoas do nosso convívio, pode ser pessoas das nossas igrejas onde nós congregamos, dos ministérios que participamos, pode ser parentes, pessoas do seu local de trabalho, vizinhança, familiares, parentes. Isso aí tem para todo lado. As pessoas têm problemas, têm discussões, têm invejas, têm inimizades. Isso gera inimizade, gera esses sentimentos nos nossos corações. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos vigiar, porque quando levantam esses sentimentos dentro de nós, nós precisamos nos voltar para Deus, pedir Ele ajuda e cessar esses sentimentos, esses pensamentos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos aceitar isso no nosso coração, porque Deus não se agrada disso. E existe uma solução para isso, mas nós vamos ver isso aqui um pouco adiante nessa mensagem. Então nós vimos aqui em Provérbios a instrução de que nós não podemos nos alegrar quando o nosso inimigo cair e nem exultar o nosso coração quando ele tropeçar. Aqui em Provérbios 17:5, na segunda parte do versículo diz: quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. E nós vimos aqui o exemplo dos amonitas. Eles se alegraram com a desgraça do povo de Israel e a nação de Judá, e Deus decretou a destruição dos amonitas. Agora vamos ver aqui o exemplo de uma outra nação, o exemplo de Tiro. Está em Ezequiel capítulo 26, versículo 2. Eu vou ler também o versículo 21. Está escrito o seguinte: Filho do homem, Tiro se alegrou com a queda de Jerusalém e disse: Ah, aquela que era porta para as mais prósperas rotas comerciais do leste foi quebrada, e agora é minha vez, porque ela está desolada, ou seja, destruída. Então eu ficarei rico. Aqui nesse versículo 2, Tiro está se alegrando porque Jerusalém foi destruída e seria a oportunidade de ela ficar rica,
próspera financeiramente, porque não haveria ali uma concorrência. Mas vamos ver aqui o que está a partir do versículo 19 do mesmo capítulo 26 de Ezequiel. Assim diz o soberano, ou melhor, assim diz o Senhor soberano: transformarei Tiro em ruínas desabitadas, como muitas outras. Eu a sepultarei debaixo das ondas terríveis, e grandes mares a engolirão. Eu a enviarei à cova, para juntar-se àqueles que descem até lá há muito tempo. Sua cidade permanecerá em ruínas, sepultada debaixo da terra, como aqueles que estão na cova, que entraram no mundo dos mortos. Você já não terá lugar na terra dos vivos. Eu lhe darei um fim terrível, e você deixará de existir. Procurarão por você, mas nunca mais a encontrarão. Eu, o Senhor soberano, falei. Então nós temos aqui mais um exemplo. Deus usou o profeta Ezequiel para levar uma mensagem de condenação, de destruição para a nação de Tiro, porque eles também caíram no mesmo pecado. Eles também, assim como os filhos de Amon, os amonitas, eles se alegraram com a queda de Jerusalém. E aqui, está dizendo que eles disseram que Jerusalém foi quebrada e agora é a minha vez. E desta vez eu vou ficar rico. Tiveram essa mentalidade. E olha só a condenação que Deus decretou para eles. Transformarei Tiro em ruínas desabitadas, como muitas outras. Nós vemos aqui que muitas outras nações também caíram nesse pecado e foram condenadas por causa disso. E Deus continua dizendo: a sua cidade permanecerá em ruínas, ela vai ser sepultada debaixo da terra, como aquelas que estão na cova, que entraram no mundo dos mortos. Você já não terá lugar na terra dos vivos, ou seja, não vai mais existir. A partir do versículo 21 ele disse: eu lhe darei um fim terrível e você deixará de existir. Procurarão por você, mas nunca mais a encontrarão. Eu, o Senhor soberano, falei. Quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando o quão irado Deus ficou por causa dessas nações, com a atitude dessas nações, a ponto de ele determinar e decidir que essas nações, além de serem destruídas, elas deixariam de existir. Elas não voltariam a existir, não se reergueriam mais. Olha só, procurarão por você e nunca mais a encontrarão. Jerusalém foi destruída, mas Deus permitiu que ela voltasse a existir. Ele permitiu que ela tivesse os seus muros reerguidos, o seu templo reconstruído. Mas com essas nações aqui, Deus não permitiu isso, tamanha a sua ira. Então fica aqui um ensino para nós. Não podemos nos alegrar com a destruição das pessoas, até mesmo dos nossos inimigos. Falando de inimigos, o que Deus tem para nós? O que Ele ensina para nós? Como nós devemos nos relacionar com os nossos inimigos? Nós sabemos que Jesus nos ensina que precisamos e devemos amar os nossos inimigos. Não apenas as pessoas que têm convívio, contato com nós e que gostam de nós. Olha só o que diz aqui em Provérbios capítulo 25, versículo 21. Se os seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se eles tiverem sede, dê-lhes de beber. O autor de Provérbios, o mesmo que deu as instruções para não nos alegrarmos com a queda dos nossos inimigos. Ele está falando aqui, se os seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer, e se tiverem sede, dê-lhes de beber. Agora vamos ver o que Jesus falou e está registrado em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. No versículo 45 está escrito: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz, ou melhor, ele dá a luz do sol tanto aos maus como a bons, e faz chover tanto sobre os justos como injustos.
Então o ensino de Jesus é esse: amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Aquela pessoa ou aquelas pessoas que declaram suas inimigas, que declaram não gostar de você, desejar a sua queda, desejar o seu mal, ou até mesmo aquelas pessoas que você não consegue ter afeição por elas, gostar delas. Desse modo, elas estão numa posição de inimiga, mesmo você não querendo. O que você precisa fazer? Você precisa amar essas pessoas. E uma das maneiras de amar essas pessoas é orar por elas. Quando vocês oram, quando nós oramos pelas pessoas que são nossas inimigas e oramos pelas pessoas que nos perseguem, automaticamente o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa mente. Ele vai trabalhando no nosso psicológico, nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso espírito, de tal forma que nós começamos a ver essas pessoas com outros olhos. Nós passamos a olhar essas pessoas com bons olhos, porque nós passamos a pedir a Deus por essas pessoas, nós passamos a interceder por elas. Jesus disse aqui, ó, Mateus 5,44, orem por quem os persegue. Então, quando nós oramos por essas pessoas, nós passamos a gostar delas, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Porque não tem como você desejar o bem ou pedir a Deus por uma pessoa que você está odiando, desejando mal para ela. No início pode até ser que isso venha acontecer, mas com o passar dos dias, o Espírito de Deus ele vem trabalhando no nosso coração e essa situação, esse cenário, essa posição, essa mentalidade, esses sentimentos que nós temos de inimizade, ele vai sendo transformado e trabalhado pelo Espírito de Deus. Agora vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 6, versículos 26, ou melhor, versículos 27 e 28. Olha o que está escrito. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, e também amaldiçoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltratam. Essa passagem aqui de Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, está em paralelo com a passagem de Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, que eu acabei de ler. E aqui nesse caso, o autor de Lucas, ele colocou alguns detalhes que o autor Mateus não colocou. Ele disse o seguinte: Jesus nos ordenou que nós devemos amar os nossos inimigos, nós precisamos fazer o bem para quem nos odeia. Aí eu me lembro de um ensino de Jesus que ele nos ensina o seguinte, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. Lá no livro de Tiago está escrito assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu não estiver errado, está em Tiago, capítulo 4, verso 17. Então, além de amar os nossos inimigos, nós devemos fazer o bem a quem nos odeia. E tem mais. Jesus nos ordena que nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa, ou seja, pagar o mal com o bem. As pessoas que nos amaldiçoam estão nos dando o mal e nós devemos retribuir com o bem, abençoando estas pessoas. E ainda continua: orem por quem os maltratam. Então, eu vejo aqui esse versículo, ou melhor, esses dois versículos aqui, essas instruções aqui em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, como uma poderosa ferramenta para que nós venhamos trabalhar o nosso caráter e estar também agradando ao coração de Deus. Nós não devemos nos esquecer de que todas as vezes que nós nos esforçamos, nos humilhando, negando a nossa natureza pecaminosa, para praticar aquilo que a palavra ensina, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que agrada ao Espírito Santo, automaticamente isso alegra o coração de Deus. E o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes, ele nos permite sentir essa alegria. Quando nós fazemos o bem para as pessoas, nós sentimos paz, nós sentimos alegria. É como se tirasse um peso das nossas costas, um peso do nosso coração.
e automaticamente nós vamos crescendo espiritualmente, Deus vai derramando o seu poder sobre nós, a sua unção sobre nós, e gradativamente vamos amadurecendo e crescendo espiritualmente. Esse é um dos motivos pelo qual é muito importante lermos e meditarmos na palavra de Deus todos os dias. Então, nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, abençoar quem nos amaldiçoa e também orar por quem nos maltrata. É isso que nos ensina o Senhor Jesus Cristo. Devemos amar os nossos inimigos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui 3 pessoas que nos dão exemplo de que elas amaram os seus inimigos. A primeira pessoa aqui é o personagem famoso ali do Antigo Testamento, Jó. Eu peguei aqui 2 versículos, está em Jó capítulo 31, nos versículos 29 e 30. Olha só o que está escrito. Alguma vez eu me alegrei com a desgraça dos meus inimigos? Ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir a sua morte como vingança. Eu não sei se vocês conhecem a história de Jó, mas ali, após Deus permitir Satanás tocar na vida de Jó para ele ser provado, alguns amigos de Jó vão ao encontro dele, uns 3 amigos de Jó, e eles começam a questionar Jó. Eles estavam acusando ele de ter pecado para ter acontecido tantas coisas ruins com ele. E no meio desse debate teológico que Jó tem com seus amigos ao longo ali daqueles 42 capítulos do seu livro, ele faz muitos questionamentos. E um dos questionamentos é esse. Ele pergunta o seguinte: alguma vez eu me alegrei com a desgraça dos meus inimigos? Nós podemos ver aqui que Jó, ele já conhecia esse princípio bíblico que está lá em Provérbios, conforme eu li aqui no início do vídeo. Lá em Provérbios capítulo 24, nos versículos 17 e 18, está escrito: não se alegre quando o seu inimigo cair, e nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. E em Provérbios 17, 5 está escrito: quem zomba do pobre insulta o seu Criador, e quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. E nós vimos aqui que Deus castigou várias nações porque eles se alegraram com a queda de Israel. Uma delas que nós vimos como exemplo foram os amonitas. A outra foi a nação de Tiro. Então nós percebemos aqui que Jó ele já conhecia esse princípio. Ele não se alegrava com a desgraça dos seus inimigos. E ele não exultava o seu coração quando lhes acontecia algum mal. Ele afirma aqui no versículo 30, não, eu jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir a sua morte como vingança. No momento em que eu estava lendo esse versículo aqui, que ele jamais cometeu o pecado de amaldiçoar alguém, me veio uma coisa na mente. Nós amaldiçoamos as pessoas com palavras. Quando lançamos palavras negativas, palavras de derrota, de destruição, de morte, palavras contrárias a tudo que é bom, nós estamos amaldiçoando, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, seja de forma intencional ou não. Mas vocês sabiam que quando nós desejamos, nós sentimos no nosso interior algo negativo contra uma pessoa, nós também estamos amaldiçoando as pessoas? Quando nós desejamos algo no nosso coração, dependendo do nosso nível espiritual, da sua posição em Cristo, da sua força espiritual, do seu alinhamento, do seu espírito, você consegue até destruir a vida de uma pessoa. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós não devemos odiar as pessoas. Tem um lugar na Bíblia, eu não sei se foi o apóstolo João que escreveu, está em uma de suas cartas, que aquele que odeia o seu irmão é homicida. É homicida. Ou seja, você não precisa nem de tocar numa pessoa. Você não precisa de usar uma arma para ferir e tirar a vida de uma pessoa. Basta apenas você desejar no seu coração. Você pode matar uma pessoa com seus maus sentimentos.
Por exemplo, a inveja. As pessoas que sentem inveja, dependendo da pessoa que sente inveja, ela consegue travar a vida de uma pessoa por completo. Ela consegue fazer uma pessoa ficar doente, sentir mal. Isso é algo gerado no nosso coração. Isso é maldição. Então nós devemos tomar muito cuidado. Não devemos ter inimigos no nosso coração. Precisamos trabalhar isso. E eu já falei aqui a solução. Se você que está aí me ouvindo tem esse problema, ou vez ou outra passa por esse tipo de problema de ter inimigos, ou inimigos que se declaram contra você, ou você por um motivo ou outro não consegue amar essa pessoa, existe uma solução para isso. Medite todos os dias em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Jesus fala o seguinte: ame os seus inimigos, faça o bem para quem te odeia, abençoe quem te amaldiçoa e ore por aqueles que te maltratam ou que te perseguem. Isso aí, conforme eu falei anteriormente, trabalha o nosso caráter e nos alinha com o coração de Deus e a vontade do Espírito Santo. Então aqui nós vimos aqui o primeiro exemplo de uma pessoa que amou os seus inimigos, Jó. Ele declarou que nunca se alegrou com a desgraça de seus inimigos e nem exultou o seu coração porque lhes aconteceu algum mal. E ele jamais cometeu o pecado de amaldiçoar alguém ou pedir morte de alguém como vingança. Agora vamos para o segundo exemplo. Vamos falar aqui do profeta Eliseu. Está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 18 ao 23. Está escrito o seguinte: quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia orado, havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram um caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Então Eliseu respondeu: claro que não. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida, e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Aqui nós vemos um poderoso exemplo. Eliseu, um homem de Deus, o homem que tinha a unção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. Ele tinha muitos poderes sobrenaturais, ele sabia operar muitos sinais e maravilhas e dons através do poder do Espírito de Deus que estava sobre ele. E ele orou a Deus e fez com que o exército inimigo de Israel ficasse cego, conduziu esse exército até o rei. E ali o rei ficou maravilhado e perguntou ao profeta: o que eu faço? Devo matá-los? Devo matá-los? Era algo mais normal ali para os seres humanos. O inimigo estava ali, o normal era matá-los. Mas Eliseu, ele já tinha no seu coração o princípio que o autor de Provérbios tinha, que Jó também tinha em seu coração, e Jesus reforçou esse ensinamento e está registrado para nós no Novo Testamento. Ele usou o amor, a lei do amor. Ele não pagou o mal com o mal. Aquela nação que veio para atacar, a nação inimiga que veio para atacar a nação de Israel, eles não receberam o mal como retribuição. Ao contrário disso, Eliseu falou para o rei: não, rei, não vamos matá-los. Dê comida para eles e mande-os de volta para casa para o senhor deles. Então o rei ofereceu um grande banquete para os seus inimigos. Olha só, um banquete. Ele pagou o mal com o bem e os mandou de volta para casa, para o senhor deles.
E no final do versículo 23 está escrito: qual foi a consequência disso? Deles terem pagado o mal com o bem. Os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Eles ficaram constrangidos com o amor que Israel retribuiu àquele exército que foi ali para atacar o povo de Deus. Então nós vimos aqui o segundo exemplo, foi o exemplo de Eliseu. Agora vamos ver o maior exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Está registrado em Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Olha só que maravilhoso. Jesus Cristo estava ali na cruz, ele havia sido injustiçado, maltratado. Eles trataram Jesus com ingratidão, com incredulidade, entre várias outras coisas que eu poderia dizer aqui. Jesus teve a seguinte reação: ele orou a Deus e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós passamos por situações de sofrimento, de injustiça, de pessoas nos odiando, nos fazendo mal, ou até mesmo poderiam nos fazer o bem e deixaram de fazer. E nós, no nosso coração, desejamos o mal para essas pessoas. Às vezes até lançamos palavras de maldição, praguejamos essas pessoas. E tem pessoas ainda que têm coragem de orar a Deus pedindo para que Deus faça algum mal para essa pessoa ou impeça que algum bem chegue a essa pessoa. Muito grave isso. Nós não devemos ser assim. Devemos fazer como Jesus. Pedir a Deus que perdoe essas pessoas por causa desses pecados. Mas existe um segredo aí para nós termos isso no nosso coração. Para isso é necessário andarmos em espírito. Na palavra de Deus diz que nós devemos andar em espírito. Dessa forma, nós não vamos agradar os desejos da carne. Nós precisamos renunciar a nós mesmos todos os dias, buscar a Deus todos os dias, meditar na palavra de Deus todos os dias, estar orando a Deus o tempo todo, todos os dias, fazer jejuns frequentemente, estar sempre fortalecendo o nosso espírito, alimentando a nossa alma, para que nós venhamos estar mais íntimos do Senhor Jesus, a cada dia, mais e mais, para que Ele venha colocar em nós a sua mente, o seu caráter, a sua essência, imprimir em nós a sua essência, a sua personalidade, para que nós venhamos sentir o que Ele sente, pensar como Ele pensa, reagir como Ele reage e agir como Ele age. Nós precisamos crescer espiritualmente para alcançar esse nível de desejar o bem para as pessoas que nos fazem o mal, de ter misericórdia e compaixão dessas pessoas, porque elas não sabem o que fazem, conforme Jesus falou aqui. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então vamos aqui fazer mais uma recapitulação. Nós vimos aqui que nós não devemos nos alegrar quando o nosso inimigo cair, e nem alegrar, exultar o nosso coração quando ele tropeçar, porque a ira de Deus pode se desviar do nosso inimigo e vir contra nós, conforme está escrito em Provérbios capítulo 17, versículo 5, e nós vimos no livro de Ezequiel que Deus fez com a nação dos Amonitas e também com a nação de Tiro, assim como muitas outras nações. Nós devemos amar os nossos inimigos, conforme nós vimos aqui nos ensinos de Jesus Cristo. E temos aqui vários ensinos, ou melhor, vários exemplos na Bíblia Sagrada, e eu separei aqui 3 personagens: Jó, Eliseu e Jesus Cristo. Então nós ficamos aqui com mais uma mensagem no canal A Porta Estreita. Se Deus falou ao seu coração através dessa mensagem, eu te peço que você deixe um like, compartilhe para que outras pessoas
também sejam edificadas com a palavra de Deus. Caso você não seja inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Então ficamos por aqui com mais uma mensagem. Muito obrigado por mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.